Então, bom dia, bem-vindos a todos. Este é o primeiro podcast do Observatório de Desporto, Educação e Comunidades de 2026. E é um momento muito importante para nós, porque vamos poder inaugurar esta edição de 2026 com um parceiro que para nós, do ponto de vista quer afetivo, quer profissional, é muito importante, que é o Instituto Incluir, porque está connosco desde o primeiro ano de existência do Observatório. E hoje vamos falar um bocadinho sobre parcerias estratégicas e inovação social pelo desporto. Ninguém melhor para fazer isso do que a nossa Presidente do Instituto Incluir, quer dizer, fundadora e Presidente do Instituto Incluir, mas também fundadora do Observatório das Emoções. A Karina Alves está aqui connosco e ela vai-se já apresentar e, se calhar, com mais dignidade ainda do que eu possa fazer, mas já começamos a perceber que, para além de podermos falar de inovação social, parcerias estratégicas e desporto, certamente também podemos falar de empreendedorismo. Temos aqui uma grande mulher empreendedora. Bom dia, Karina, e obrigada por estares aqui connosco. Bom dia, muito obrigada. É um prazer, uma honra estar aqui inaugurando, né? 2026, é verdade. Essa promessa, né? De gravar o podcast com você. Então vamos lá. Vamos falar sobre estratégias. Sim, não sei se queres apresentar, porque realmente nós temos o Instituto Incluir que continua a crescer. Se queres dizer como é que tem vindo a ser, assim, em breves minutos, como é que tem vindo a ser o percurso do Instituto Incluir, e depois colocaste uns breves minutinhos também, como é que aparece agora aqui o Observatório das Emoções. Eu sei que é um bebê pequenino, mas é o teu bebê, é um bebê também de coração. Sim. Então, o Instituto Incluir vai muito bem, a gente continua na luta pelo empreendedorismo social, pelo impacto social, pela inovação social, e a gente traz a perspectiva da inovação social centrada na pessoa. Então a gente esquece um pouco das tecnologias nesse momento e foca em quem a gente atende. Então, assim, a gente tem muito forte dentro do nosso eixo de construção dos nossos projetos, das nossas ações, de tudo que a gente faz, como que a gente vai chegar até a pessoa que a gente atende. Porque quando a gente fala de estratégia, a gente está pensando aqui na gestão dos projetos, na burocracia, nas parcerias, nas articulações que a gente precisa fazer. Então, isso é uma coisa. E aí, quando a gente pensa tudo isso, a gente precisa também estar muito alinhado com aonde que isso vai chegar. E a gente sempre pensa que vai chegar, no nosso caso do Instituto Incluir, né? Chega em crianças, jovens, com e sem deficiência, chega nos povos originários, chega nas mulheres, chega a todas as pessoas. Então a gente tem sempre esse olhar de pensar como que a gente vai fazer para chegar nessas pessoas de maneira acessível, de maneira que a gente possa promover o acesso, mas também estarmos acessíveis a essas pessoas. E aí, pensando muito na acessibilidade atitudinal, como que é a nossa atitude frente à diversidade que a gente tem no Brasil. Eu sempre digo que é a nossa maior riqueza, mas também é um grande desafio, porque pensar várias comunidades, vários territórios e as suas características, as suas personalidades e particularidades, requer que a gente pergunte para essas pessoas o que elas querem. Então a gente meio que olha para esse território pensando meio que ao contrário, né? Não a gente sugerindo, embora a gente sugira, a gente sempre chega com uma proposta, né? Mas a gente também precisa muito ouvir, e a gente faz muito esse exercício de o que a comunidade X, Y, Z precisa. Então, se calhar, depois vamos voltar a falar também, nomeadamente sobre o Observatório das Emoções, mas se calhar eu aproveitava agora para te dizer que este é um termo que está muito na moda,
que é a inovação social. Não é? E aquilo que tu acabas por nos dizer é que, efetivamente, se calhar a inovação está no irmos ao encontro daquilo que, efetivamente, cada uma das comunidades, cada uma das populações que nós servimos pode ser inovador ou socialmente inovador. Sim, de fato é inovador, porque quando você pensa na pessoa e no que esta pessoa precisa, e você pergunta para ela, a gente vai na contramão do que todo mundo está fazendo, que é faça isso, faça aquilo, vá por este caminho. E a gente precisa, de fato, olhar para o ser humano. Né? A gente já está numa imersão tecnológica o tempo inteiro. A gente sabe que nem todo mundo tem acesso à tecnologia. E principalmente as comunidades que a gente trabalha, nem todo mundo tem esse acesso. Então a nossa inovação acaba indo de encontro à pessoa, de realmente fazer o exercício, e aí tem muito a ver também com a minha formação em psicologia, que é olhar para a pessoa, entender e perguntar e saber o que ela necessita. Não adianta você querer me dar uma coisa que não vai servir para mim. Então você gentilmente vai me perguntar, e eu vou te perguntar, né? Como que funciona para você? Posso até te ajudar a descobrir o caminho, mas eu preciso que você me diga. E realmente aquilo que é inovador ou socialmente inovador para uma comunidade, para uma pessoa, para um coletivo, se calhar não é inovador para outros. Estou, por exemplo, a lembrar-me do contraste de realidades nos quais vocês intervêm. Rio de Janeiro e depois outros pontos do Brasil, os estados do Brasil, que efetivamente têm realidades totalmente distintas, e construir um projeto socialmente inovador para o Rio certamente requer determinados requisitos, requer determinadas áreas que se calhar porque o Rio estará eventualmente mais desenvolvido, não sei se estou aqui a cometer alguma gafe. E se calhar quando falamos, por exemplo, para o povo indígena com quem vocês também trabalham, efetivamente a inovação social será diferente. Cada comunidade tem a sua característica e a sua particularidade. E o Brasil é muito grande. Então nós temos, vamos dizer assim, várias linguagens. Né? Então, Rio de Janeiro com certeza é uma realidade, Paraíba, onde a gente trabalha com os povos originários, outra linguagem, outro cenário, outras necessidades. São Paulo, outro cenário, Bahia, outro, Brasília, outro. Então a gente tem também como premissa dos nossos projetos dialogar com os territórios, contratar pessoas do território, para que as características do território e as necessidades se mantenham ao longo do projeto e na continuidade do projeto. Então, a gente, a sede é Rio de Janeiro, mas a gente tem uma capilaridade de pessoas, profissionais, em todos os territórios que a gente atua no Brasil, em todas as regiões. A gente não desloca profissionais do Rio de Janeiro para atuar nas outras regiões. A gente vai lá, conversa, a gente está sempre junto, mas a gente faz questão que até no Rio de Janeiro, que a gente está lá, que a nossa sede está, a gente faz questão que os profissionais que vão trabalhar com tanto os fornecedores do uniforme, da água, do lanche, de tudo que a gente faz no projeto, e os profissionais que atuam na psicologia, na nutrição, na educação física, sejam da comunidade. Às vezes não tem. A gente não tem aqui um profissional de psicologia. Aí a própria comunidade busca numa cidade vizinha. Tá? A gente deixa isso com a comunidade. E dessa forma vocês garantem que a comunidade nunca perca a sua identidade e, portanto, automaticamente sinta que o projeto que vocês estão a propor
e que de alguma forma é construir conjuntamente com cada comunidade, lhes faz sentido e, portanto, tenha depois continuidade na própria comunidade. Sim, nós temos 3 pilares, que é a continuidade. Então, a gente preza para que o projeto não finde, que tenha continuidade, perenidade. É a vocação da comunidade. Qual é a vocação dessa comunidade? Não adianta a gente também falar, vamos fazer bocha, sendo que aquela comunidade tem uma grande vocação para a natação, para o futebol, e a identidade social dessa comunidade. Então, a gente vai experimentando, conhecendo, porque muitas das vezes a gente aprende junto com a comunidade, porque a gente conhece a comunidade e aí a gente vai experimentando qual a melhor modalidade, qual o melhor modelo de projeto, o que atende melhor, como que a gente pode atender as mães, as mulheres da comunidade, de que maneira, com geração de renda, com atendimento psicológico, com oficinas sobre questões jurídicas, que muitas das vezes elas têm muitas questões sobre como lidar com a questão jurídica, os benefícios, os direitos, a legislação voltada para o social, as questões sociais, os deveres e direitos. Então, às vezes, educação financeira, educação ambiental. Então, a gente vai permeando, fazendo a interseccionalidade dos assuntos que chegam para a gente. Muitas das vezes chegam coisas que a gente nem imaginava. Situações que a gente fala, nossa, não pensei nisso antes. Então a gente aprende muito também recebendo as informações e os feedbacks das comunidades. Karina, se me permite a pergunta, vocês quando se candidatam a um projeto, hoje não vamos entrar pelas linhas de financiamento, fica aqui assim já um alerta de spoiler, que depois iremos ter um espaço para falar sobre como é que funciona o terceiro setor no Brasil, fica para mais tarde, mas quando vocês têm um projeto, ele já vai aprovar. Como é que depois vocês fazem esta gestão entre aquilo que eram as linhas gerais do projeto e aquilo que a comunidade efetivamente está predisposta para mudar, se adequa realmente àquela comunidade? Ou vocês, antes de fazerem o projeto, já foram à comunidade e já tentaram perceber as necessidades e aquilo que faz sentido naquela comunidade? Temos as 2 situações. Temos comunidades que a gente vai antes, ou já sabe da necessidade, porque já conversaram com a gente, olha, a gente tem aqui crianças, jovens, e que jogam futebol, e a gente precisa muito de parceria, de recursos, então a gente já fica com aquilo no radar, de que a gente pode chegar naquela comunidade em algum momento com o que ela já tem. E a gente chega com todo um aparato, uma estrutura, para profissionalizar o que já é feito e para atender as necessidades daquela comunidade. Ou também acontece do Instituto escrever os projetos sem ter nenhuma comunidade em mente. Por quê? Porque às vezes não somos nós que identificamos qual a comunidade que vai ser beneficiada no projeto. Às vezes acontece da empresa que patrocina o projeto nos indicar uma comunidade. Então, quando ela indica e diz, olha, tem uma comunidade próxima à empresa que a gente está e a gente quer muito atender essa comunidade, é possível. E a gente sempre diz que sim e vai até a comunidade para conhecer a comunidade. Então, aí como que a gente faz? Pode ser que a gente não atenda da maneira que deveria ser no primeiro momento. Então a gente vai experimentando, por isso que eu digo que é sempre muito experimental e que a gente aprende muito, porque a gente vai delineando junto com a comunidade o que de fato ela tem vocação e o que ela precisa. Então muitas das vezes não é exatamente aquilo que ela precisa, mas junto com a própria comunidade a gente chega num lugar que sempre dá certo. Que é confortável, que é inovador, que é confortável para ambas as partes.
Sim. E aí, como a gente trabalha na perspectiva da continuidade, a gente consegue, para o próximo projeto de continuidade, uma maior atuação, transformar para atendê-la de maneira ainda melhor, na sua plenitud. E é nessa continuidade, ou pegando nesse eixo da continuidade, que para vocês é muito importante e bem, porque, bom, no fundo, enquanto psicólogas, nós sabemos que a mudança demora a acontecer, a mudança individual demora a acontecer, a mudança coletiva demora um bocadinho mais. Portanto, pegando nesse eixo da continuidade, podemos passar aqui um bocadinho para a importância ou não destas parcerias estratégicas, não é? O tema hoje é a inovação social e parcerias estratégicas que existem ou que não existem, são na comunidade. O que é que vocês consideram uma parceria estratégica? Então, é muito importante para a gente a continuidade, isso sem dúvidas, e a gente luta dia após dia para conseguir dar continuidade às nossas ações e aos nossos projetos, né? E as parcerias estratégicas, elas são de suma importância porque a gente não consegue fazer sozinhos. O Instituto, né? Ele tem muitos parceiros e a ideia é que a gente tenha cada vez mais. E essa é uma estratégia que ela impacta diretamente na continuidade dos nossos projetos, das nossas ações, porque pense comigo, cada comunidade a gente já começa a ter vários parceiros quando a gente chega ali. Primeiro a gente faz com um, depois com o outro, aí vai conversando, vai conhecendo outras parcerias, e aí a gente vai chegando nas escolas que estão em torno, nas universidades. A gente tem um pilar científico, e aí a gente chega até o ODEC, que é uma parceria também muito estratégica, que é quando a gente entende que a gente precisa devolver também para a sociedade e para esta comunidade o que a gente está fazendo ali, e também para o governo e para as empresas, para a sociedade como um todo, qual o impacto de fato de tantos projetos dentro desses territórios. Então, a pesquisa científica, ela também traz para a gente, a ciência faz isso, né? Que de fato tem impacto em inovação social ou não. Não adianta eu sempre vou achar que tem impacto social. A gente sempre acha, porque a gente faz com todo o amor da nossa vida. Tudo que a gente faz, a gente tem uma paixão e diz, não, mas é claro que transforma vidas. Mas tá, como que transforma vidas, né? Então, a ciência, ela vem para levantar dados, para aferir, para, enfim, questionar e lapidar isso, e estudar isso, e entender e devolver, né, por meio de artigos científicos, de conversas. Sim, claramente estando aqui e sendo nós parceiros, achamos que sem dúvida a comunidade científica e observatórios como a ODEC serão também um parceiro estratégico. Eu estava também a pensar, para além desta parceria ao nível da academia, estava a pensar naqueles recursos que existem também nas próprias comunidades e que para vocês, por exemplo, do que eu me fui percebendo, me parecem bastante importantes, que são as parcerias com as empresas, são acho que também já das escolas da própria comunidade, não é? Para ver, nós quando olhamos para uma comunidade, muitas vezes olhamos sempre com uma percepção do déficit. Qual é a necessidade que esta comunidade tem? E se calhar muitas vezes não valorizamos que a comunidade sem dúvida tem alguma necessidade, todos temos, mas também todos temos recursos e que são recursos que podem ser mobilizados, que devem ser mobilizados. No vosso caso, vocês têm tido uma boa adesão nesta parceria mais estratégica, por exemplo, dirigida para as empresas, que nos ajudam também depois a dar continuidade aos projetos e a mantê-los nas comunidades? Sim, as empresas, quando elas indicam, elas já sabem também o que a comunidade precisa, que é nessa linha que você trouxe, né? Que a gente sabe que tem necessidade, mas todos nós temos necessidades, mas também o que essa comunidade traz
de potência, né? De riqueza. Então, quando a empresa não nos diz, a gente descobre junto com a própria comunidade. Mas é muito importante porque a gente também tem esse olhar de sair da incapacidade, vou usar essa palavra aqui, e virar o jogo para a potencialidade, para as habilidades. Então, o que tem ali? A gente tem tanta riqueza, a gente tem relatos maravilhosos, que muitas das vezes a gente nem se dá conta no dia a dia. Então, a gente para também para ter esse olhar, para observar o que essas pessoas têm de potencialidades, que às vezes nem a própria pessoa sabe. Então, a gente elucida também, junto com ela, as habilidades que ela tem. Por exemplo, às vezes é na escola, ou é no esporte, ou é na cultura, algum trabalho, a gente já viu trabalhos artísticos lindos. Então a gente fala, olha, você pode fazer isso para a sua vida, enfim. E a gente estimula muito, por exemplo, quando a gente fala dos jovens, a entrada do trabalho. Essa também é um pilar que ele aparece muito. O que eu vou fazer? Como que vai ser? O que eu vou estudar? Tem essa dúvida, tem às vezes a falta do recurso. Então a gente tem histórias, por exemplo, de pessoas que não sabiam, que achavam que nem iam conseguir entrar na faculdade e para a universidade. E a gente estimulou, falou, não, você é super habilidosa e você vai, é só você estudar para o vestibular e você vai conseguir sim. E hoje, por exemplo, tem uma mãe de algumas jovens que participam de um dos nossos projetos que conseguiu entrar na universidade, está estudando Direito, apresentou inclusive o projeto como um dos trabalhos da universidade, de uma disciplina, e veio contar pra gente, que bom, eu consegui. Eu falei, olha, que maravilhoso, né? Então, assim, às vezes a pessoa precisa também de alguém que veja nela essa potencialidade, porque muitas das vezes a gente também, né, com a gente não quer, e a gente não se olha. Sim. E aí, eu acho que isso também é muito importante, que é a gente mostrar para as pessoas, né, como elas são maravilhosas, importantes, potentes, e o quanto elas podem contribuir também para que o nosso Brasil seja melhor, o nosso mundo seja melhor, para que a vida delas possa ser transformada. A gente é um impulsionador, né? Nós temos capacidade, se calhar isso, a principal mensagem do Instituto Incluir é fazer com que as pessoas nas comunidades percebam que realmente são capazes de transformar o mundo. São capazes de transformar pelo menos o seu mundo, ou começar a transformar o seu mundo e depois dar continuidade a essa transformação. Nós fazemos sempre a diferença. Achamos que não, mas fazemos sempre a diferença. E eu vou aproveitar um bocadinho esta transição de nós fazermos a diferença, porque não quero perder a oportunidade de chamar aqui a atenção da Karina enquanto mulher empreendedora. Mas obviamente associada àquilo que tem vindo a ser as conquistas do Instituto Incluir. Obviamente o Instituto Incluir começa e continua na figura da Karina, a Karina que é menina, mulher, que começa um projeto, mas que leva o projeto, faz nascer o projeto no Brasil, mas que leva o projeto para fora do Brasil, internacionaliza o projeto, dá a conhecer o projeto não, o Instituto, desculpa, mas que dá a conhecer o Instituto por esse mundo fora. E este nível de seres empreendedor e de levar o Instituto Incluir para outros cantos do mundo, achas que é importante? Certamente que sim, mas porquê que é importante também esta representatividade a nível internacional? Eu acho que muitas coisas são importantes, mas já de cara me vem pensar que é mostrar a potência do nosso país. O Brasil é rico em pessoas, em natureza, e eu acho que a gente tem dever
enquanto cidadã, mostrar isso. Tem a ver com a minha personalidade também. Eu fico quietinha num lugar só, estou sempre de olho no mundo inteiro, então por isso tantos parceiros internacionais. Por isso eu estou sentada aqui com vocês. Mas eu acho que é importante por isso, mostrar o que o Brasil faz, mostrar as nossas potencialidades enquanto nação, mostrar que a gente tem poder sim de transformar o país num mundo melhor, e também isso reverbera muito nas pessoas que estão lá nos nossos projetos, por exemplo, porque as pessoas veem que elas também chegam junto quando eu estou aqui, sabe? Então, eu estou trazendo a voz de todas essas pessoas, de todas essas mulheres que também empreendem no Brasil, porque empreender não é uma coisa fácil. É sempre uma montanha russa, vamos dizer assim, porque a gente não tem uma estabilidade. Então a gente fica o tempo inteiro, hoje tem, amanhã não tem, será que vai ter? São muitas dúvidas, são, enfim, instabilidade mesmo, né? Acho que essa é a minha palavra. E aí tem que ter muita resiliência, tem que ter muita firmeza enquanto mulher que empreende e mulher que resolve rodar o mundo e falar o que está fazendo. É claro que eu tenho muita gente junto comigo, eu tenho várias parceiros junto do Instituto Fluir, e junto comigo mesmo, pessoa física, Karina Alves, que me ajudam, me dão um suporte, são profissionais de excelência, que eu trago junto sempre. Tem meus professores aqui nos bastidores. E isso é muito importante também. Você, o Odec, eu acho que a gente, quando pensa em parceria, a gente sempre, algumas parcerias são maravilhosas e tem aquelas que também vão ficando em algum lugar que não tem junto. Mas a gente sempre tem aquele parceiro ou a parceira que você leva para a vida, né? Então, acho que assim, eu não largo nunca mais o Odec. Nós também não largamos este tipo de inquiry, eu pessoalmente, e tudo aquilo que também é toda a minha equipa, sem dúvida, porque é um gosto muito grande trabalhar convosco, essencialmente porque, e sim, nós sabemos que há toda uma equipa que está por trás, que nós sozinhas não fazemos nada, não é? Aliás, ninguém sozinho consegue fazer, não consegue mudar o mundo, mas sem dúvida que um bocadinho a imagem das pessoas, daquilo que tu és, acaba por transparecer, passar para a tua equipa, certamente, e as pessoas que te rodeiam, não é? E todo este dinamismo e tudo aquilo que vocês fazem só é possível acontecer pelas características, por aquilo que é a vossa missão e por aquilo que vos define enquanto Instituto Incluir. Portanto, sim, acho que temos uma boa parceria, sem sombra de dúvida. Queremos continuar juntos, mas valorizamos realmente muito o trabalho que vocês fazem no terreno. E esta dimensão também de vocês pensarem além de fronteiras, que me parece, por aquilo que vou acompanhando nas nossas conversas, mas também nas próprias redes sociais, que acaba depois por trazer, por reverter também para o vosso próprio governo, para o nível interior. Se calhar muitas vezes somos mais facilmente visíveis no exterior, damos mais valor no exterior, mas depois isso acaba por ter benefícios também ao nível do próprio Brasil, neste caso, não é? E beneficiando o Instituto, beneficiando todas as comunidades que são, de alguma forma, servidas, não é? Pelo Instituto Incluir. Sim, é como se fosse uma chancela, vamos dizer assim, um carinho. Tem parcerias internacionais, isso tem um peso aí, indiscutível, porque, como você falou, a gente vai além, né? A gente ultrapassa as fronteiras, as barreiras, enfim. E dialogar com outras nações é muito importante também, porque a gente consegue olhar para outras realidades,
consegue valorizar a nossa realidade, porque muitas das vezes no dia a dia a gente acha que a gente está só fazendo ali o nosso papel, esquece da missão, como você falou, porque de fato é uma missão de vida, né? Eu sei que você faz isso também, então assim, a gente vive o que a gente faz, e poder trocar isso com outros países, né? Com outras culturas é muito bom, porque a gente também se revigora enquanto quem empreende. E falando de governo, de Brasil, é muito importante também para quem está no Brasil ver, né, enxergar na gente, sentir na gente, enquanto organização, né, distribuir, que a gente está representando o nosso país. Então a gente também devolve isso, por exemplo, para o governo, que é quem faz com que tudo isso seja possível via leis de incentivo. Então o governo ele incentiva tudo isso que a gente faz, inclusive estar aqui. As empresas privadas, por isso é tão importante a parceria público-privada. E a gente, né, somos os executores disso. Então é muito importante a gente poder também devolver, quando eu digo devolver para a sociedade, é para a sociedade como um todo, inclusive patrocinadores e governo. Porque tem essas duas pontas, eu sempre falo que somos uma tríade, né, que é a parceria público-privada, tem 3 atores, que é o governo, o poder privado e o terceiro setor. Então a gente acaba chegando num lugar que o governo não chega, porque são muitas demandas, o Brasil é enorme. Então as organizações hoje, no terceiro setor, elas têm esse papel de chegar num lugar que o governo muitas das vezes não consegue, ou quando consegue a gente chega junto, de braços dados, de mãos dadas do governo, e a gente tem o apoio, né, das empresas, que eu acho que é muito importante, porque elas também depositam uma confiança na gente, porque tem muitas empresas que chegam para o Instituto, para patrocinar, enfim, para investir, para querer saber o que a gente faz, como a gente faz, querem nos conhecer. Então é um trabalho também de mostrar para essas empresas que acreditam na gente assim, de primeira, né? Tem algumas que já conhecem a gente, já sabem o que a gente faz bem feito e direito. Então também é como retribuir a esses parceiros do quanto a gente se empenha e faz com profissionalismo, com dedicação, com prestação de contas, com transparência, com clareza, com diálogo, o tempo inteiro dialogando com esses parceiros. É muito interessante, Karina, porque eu acho que nesse aspecto Portugal só há poucos anos a esta parte é que começa a considerar esta possibilidade como muito positiva, esta possibilidade do público e o privado, não é? Este trabalho muito estreito em colaboração estreita com as empresas, que também são responsáveis pelos próprios financiamentos. Só há cerca de uma década, se calhar nem tanto, é que tem vindo a ser incentivado. Nomeadamente, agora há uma linha de financiamento que exige mesmo que hajam os chamados investidores sociais que apoiam determinados projetos. Mas não era uma prática muito comum no nosso país. Tínhamos muito esta responsabilidade sobre o próprio governo, não é? sobre o poder político, e por isso muitas vezes não havia tanto desenvolvimento, até por parte das ONGs, não havia tanto desenvolvimento ou investimento tão grande nos projetos, ficavam mais assentes naquilo que eram os programas que não eram programas sociais, são os serviços sociais que já detinham essa colaboração com o governo, que já eram devidamente apoiados pelo governo. Portanto, mesmo ao nível de Portugal, nós estamos a assistir aqui a uma mudança e acho que temos muito a aprender também convosco e se calhar por isso é que me pareceu muito interessante pedir-te para partilhar essa experiência connosco e será certamente uma conversa à qual nós daremos continuidade. Eu não sei só se queres, para não alongarmos muito mais o teu tempo, mas principalmente o tempo de quem nos irá estar a ouvir, se queres só falar um bocadinho do Observatório das Emoções, como é que agora do Instituto Incluir passa, ou queres deixar para outro
podcast só centrado sobre o Observatório das Emoções. Como é que queres fazer? Eu acho que merece um só para ele. Um só para ele. Não vamos. Mas fica também aqui já outro alerta spoiler, não é verdade? Que vamos ter um podcast muito em breve, só para falarmos do Observatório das Emoções e que também parte desta grande mulher que é a Karina Alves, fundadora, presidente do Instituto Incluir. Karina, muito obrigada por ter estado aqui connosco. Acho que não podíamos ter aberto o nosso ano civil de 2026 com o melhor parceiro, com a melhor pessoa, realmente com este profissionalismo e com este grande exemplo que vocês nos trazem a partir do Instituto, que tu nos trazes, a partir do Instituto Incluir. Muito obrigada de coração por ter estado aqui hoje comigo e connosco. Está bem? Obrigada. Obrigada, Odete, e a você também. Muito obrigada.